Boa noite a todos, uma satisfação muito grande abrir um novo programa Hora dos Negócios. Hoje trazendo um grande amigo meu, José Rubens Guinter, advogado trabalhista aqui do Guarujá de Santos. Como todos sabem, o nosso programa aborda administração, contabilidade e tecnologia da informação. Ele vai ao ar todas as terças-feiras às 22 horas, com reprise aos sábados ao meio-dia. O assunto hoje não podia ser mais importante. Boa noite, Zé Rubens, uma satisfação ter você aqui. Boa noite, Gabriel. Meu companheiro de golfe, também um dos predicados do homem, é presidente do Guarujá Golf Clube, que é uma satisfação muito grande recebê-lo como amigo, como presidente do Guarujá. E o assunto principal hoje é a área trabalhista, porque eu considero, e você, Zé Rubens, é o primeiro que eu recebo, o primeiro advogado, é a primeira vez que nós abordamos especificamente a legislação trabalhista, num município, nós sempre falamos da Baixada, porque não podemos só falar de Santos, só falar do Guarujá, porque a nossa audiência é a Baixada inteira. Você, como advogado trabalhista, atuando já há muitos anos aqui, eu queria que você comentasse os problemas mais comuns. Nós vamos desenvolvendo o assunto, mas por exemplo, você que advoga mais para o patronal, eu queria que você passasse algumas observações de natureza profilática para evitar, porque todos querem cumprir a lei e muitas vezes o cumprimento deixa de ser feito por desconhecimento ou por uma negligência qualquer. Então, boa noite, a palavra está com você. Obrigado primeiramente pelo convite, Gabriel, é um prazer aqui estar contigo. E podemos começar o tema para o empregado doméstico, né? Que, em virtude da mudança da legislação, hoje é obrigatório o recolhimento do fundo de garantia, no e-social, tem que fazer um cadastro, tudo. E o que acabou trazendo uma dificuldade para o empregador, né? Para o empregador de fazer toda essa burocracia. Então, hoje, as pessoas elas estão tentando evitar, ou se tinham uma pessoa, estão optando mais pelo lado diarista. Existe a prevenção. Eu sempre abordo no meu escritório a prevenção. Eu acho que as pessoas elas podem se prevenir de futuros problemas trabalhistas. Isso é possível. Eu acho que dentro do ramo do direito, dentro da área trabalhista, você pode ter uma prevenção. Então, você já vai saber que o funcionário foi contratado para aquela finalidade, para aquela função. Ele vai ter uma carga horária na semana de tal hora definida. Então, é só seguir. Então, acho que a prevenção, realmente, quando a pessoa busca uma orientação no meu escritório, é muito satisfatório para mim passar essa informação e essa prevenção. Porque problemas, quando a pessoa já vem com um problema, com uma citação de uma reclamação trabalhista, já está o problema estabelecido. Aí você vai conversar, não dava um intervalo, então sempre criava problemas. Então hoje o que eu estou fazendo com os meus clientes já mais antigos é prestando essa informação preventiva. Agora você comentou, antes de nós entrarmos no ar, sobre o piso e o custo, o piso da categoria. Então comenta sobre esse lado, porque eu acho que a maioria de nós, vamos falar da sociedade, muitas vezes desconhece itens compulsórios como já o piso da categoria que tem que ser obedecido. Então vamos lá. Eu tive um amigo que veio me procurar no escritório, que já tem anos, uma empregada doméstica, que ele pagava o piso federal. E na verdade o piso de empregado doméstico é o regional estadual, que agora no mês de abril aumentou para R$1.000. Então, essa já é a primeira diferença. O salário mínimo. Sim, existe o salário mínimo federal, existe os salários mínimos regionais. Cada estado tem o seu salário mínimo regional e tem que seguir, através desse salário mínimo regional, todos os encargos em cima do empregado doméstico. A pessoa pode pagar mais? Pagar menos não pode, pagar mais pode? Sim, pode. Inclusive, dentro até essa advocacia preventiva, que eu vou frisar bastante, porque não adianta vir com um problema para o escritório. Se pode evitar o problema, vamos evitar, porque mesmo que porventura surja uma reclamação trabalhista, alguma coisa nesse sentido, as coisas estão mais amenas, sabe? As coisas estão mais tranquilas para fazer uma defesa. É possível até uma improcedência da ação, como eu estou tendo vários sucessos quando a gente faz uma orientação preventiva, realmente a pessoa acaba pedindo um pouco a mais, ou a mais realmente do que estava estabelecido, e o juiz realmente fala, não tem direito por causa disso. E isso que eu estou te falando é a prevenção. Então, tudo que eu passo realmente de prevenção, ela é usada no dia a dia para evitar maiores problemas, né, Gabriel?
O usuário, vamos falar, nós temos aqui no Guarujá, na Baixada, nós temos o residente e temos a população de veraneio, vamos falar, ou só do fim de semana. O empregado doméstico aqui da Baixada, ele passa muitas vezes a maior parte da semana, não digo não trabalhando, mas não respeitando o horário, muitas vezes, você entendeu onde é que eu quero levar o assunto, porque falta essa orientação do tipo de usuário que eu não posso deixar de falar que eu sou, e bem diferente daquele que mora efetivamente, porque você, por exemplo, mora aqui. Sim. A maioria dos imóveis, por exemplo, aqui da Baixada, não sei se eu posso falar a maioria, mas um número grande, estão vazios. Então as pessoas mantêm um imóvel e no fim de semana tem uma utilização talvez um pouco mais concentrada. O problema é o seguinte, vamos primeiro fazer uma diferenciação. Santos, São Vicente são cidades que não existe esse sazonal, esse pessoal de temporada, são moradores fixos. Já as outras cidades, Praia Grande, Guarujá, Bertioga, eles têm esse tipo de morador que você elencou, morador de temporada, quer dizer, ele frequenta no final de semana, nos feriados, na alta estação de verão, esse tipo de coisa. O empregado doméstico em si, nessas cidades onde a frequência maior são os finais de semana, os feriados, é difícil ter um empregado doméstico, você tem um diarista. Você tem um diarista, é aquela pessoa que vai uma vez por semana fazer a faxina no apartamento, mesmo porque o apartamento não é utilizado diariamente. Perfeito. Então, no máximo 2 vezes, você não tem um vínculo empregatício. Então, a pessoa pode vir numa segunda e numa quinta, segunda, fazer a limpeza do final de semana que o pessoal usou, na quinta, deixar o apartamento em ordem para o final de semana. Então, você não tem muito empregado doméstico nessas cidades sazonais, só para os moradores mesmo que utilizam esse tipo de serviço. Isso mesmo o diarista, ele não tem horário, ele chega um horário, as reclamações que tem, a pessoa nem limpa direito, então quer dizer, e isso não se reflete só no empregado doméstico ou no diarista, se reflete também nos funcionários de prédio, principalmente... É o que eu ia abordar, porque a maioria, existem muitas administradoras aqui embaixo, tratando exatamente a mesma coisa, então eu acho que nós abrimos aqui um leque para poder não só dar orientação para a família, como também para o administrador, então... Toque em frente aí. Na verdade, o segmento forte do nosso escritório é essa prestação de serviço para as administradoras, para realmente fazer as defesas dos condomínios, nessas reclamações trabalhistas. O pior caso que nós temos é o vigia noturno. É a pessoa que está à noite, para vigiar o prédio, que até a função fala, porteiro noturno, vigia noturno, e passou das 10h30, 11 horas... arruma ali o cantinho e vai a noite inteira, né? Então, esse é de dormir no serviço. Porque se você tem num prédio de 60 apartamentos, 3 apartamentos ocupados definitivos, você não tem movimento grande. Não tem movimento. Então, são os problemas que nós temos. Então, a maioria das justa-causas são com relação a isso. Agora, os síndicos de prédio eles estão bem rigorosos, tem câmeras fiscalizando isso, se o funcionário está dormindo, então está tendo bastante dispensa de funcionário por justa causa por dormir em serviço, ser advertido, ser suspenso. Então isso a gente está conseguindo, porque também o prédio fica vulnerável. O Guarujá hoje, que é uma cidade onde tem esse maior índice de população de veraneio, é uma cidade violenta, né? Então, o que está acontecendo? As pessoas sabem que o vigia está dormindo, eles pulam o muro, roubam as coisas ali, furtam as coisas ali do quintal, do prédio, carrinho, bicicleta, e pulam de novo, e depois só vê nas câmeras o que aconteceu o dia seguinte. Por quê? Porque o vigia estava dormindo, né? Então, esse problema que nós estamos tendo com relação aos vigias noturnos está sendo um problema bem sério, bem complicado, e tudo está se gerando justa causa, né? Porque está sendo advertido, suspenso. Você não tem uma outra medida a não se aplicar, que foi uma falta grave. Um assunto que você comentou, aí é uma curiosidade particular minha, esse aumento da criminalidade no Guarujá, tem alguma causa, que você que é um morador, que você possa identificar? Existe uma migração maior de pessoas para lá? O número de favelas, vamos falar, está aumentando? O que você comenta sobre Gabriel, isso? não é do meu tempo. O que aconteceu em São Paulo em termos de violência. Meu pai comenta comigo que foi quando começaram a fazer o metrô. Não sei se você pode até me ajudar nisso. Tá. Começaram a trazer uma mão de obra de fora para a construção do metrô, estavam todos empregados, de repente houve uma estagnação e essa mão de obra ficou. Guarujá foi a mesma coisa. Você teve um período de alta construção civil, eles traziam o pessoal de fora, armazenava em containers, não era nem hospedava, armazenava em containers,
E o pessoal saía realmente de uma situação que não tinha nem água para beber na cidade onde ele morava, comida, de repente você tem água e comida, já está excelente. Isso num tempo foi suprido, a construção civil. De repente parou, e o que aconteceu? Essa mão de obra não foi mais utilizada e ficou. E começou a ir para os bairros. E eu não tinha uma conscientização. Hoje eu vejo muito, quando atendo esse pessoal um pouco mais humilde, que também a gente tem essa parte social dentro do escritório, que eles estão um pouco mais conscientes, com natalidade. Às vezes você vê um casal, uma série de pessoas mais humildes, com um filho só. Gente, isso há 10, 15 anos atrás eram 4, 5, 6, 7 filhos. Quer dizer, sem estrutura familiar. Então o que você pode gerar com isso? Um aumento de criminalidade. Exatamente, você não tem escola, você não tem saúde, você não tem uma estrutura social ou de cidade para armazenar emprego. Então essas pessoas elas ficam na rua e, ficam na rua aprendendo realmente o que não serve. E tudo isso reflete. Eu acredito que agora, com essa conscientização em questão de natalidade do Guarujá, pelo que eu venho vendo já há uns 5, 6 anos, que daqui a um tempo as coisas vão ficar um pouco mais amenas, vão ficar um pouco mais tranquilas. Pelas mudanças estruturais? Porque já não estão se colocando tanta gente na rua, entre aspas falando. Então, quer dizer, você está tendo um controle melhor. Quer dizer, uma família que tinha 4 ou 5 filhos, de repente tem 1 ou 2, a escola já pode absorver, uma creche já pode absorver, um sistema de saúde já pode absorver. Agora, você tem uma família que tem 7, 8, 9, 10 pessoas, como é que você vai absorver isso dentro de uma sociedade? Ser digerido bem dentro de uma sociedade? Entendi. Quer dizer, fica uma situação. Então, eu vejo hoje o Guarujá, não só o Guarujá como a Baixada Santista, através até dessa conscientização. E não precisa numa classe, uma classe baixa, mesmo uma classe média, uma classe alta, as pessoas não estão. Eu tenho amigos, é um filho só e... Tá. A preocupação existe. Vamos fazer um rápido intervalo e depois eu vou pedir que você comente o papel do contador no auxílio das famílias e das administradoras. Vamos fazer um rápido intervalo, já voltamos. Há 15 anos, a Casa Hope amplia a esperança de crianças e adolescentes com câncer e transplantados. Esperança de construir uma família. Esperança de ter a vida que todo mundo merece. Esperança de fazer parte do mercado de trabalho. Para que essa esperança cresça ainda mais, contamos com a sua ajuda. Ajude-nos a construir um novo núcleo de atendimento exclusivo para os adolescentes da Casa Hope. Ampliar a esperança desses jovens está em suas mãos. Ao verem uma criança pobre e doente, todos querem cuidar dela. Mas você sabe como? O Saúde Criança sabe. Cuida da saúde e do remédio da criança. E também da educação, do emprego dos pais, dos documentos da família, da condição da casa. E cuidando disso tudo, cuida de verdade da saúde da criança. Em 21 anos, o Saúde Criança já cuidou de 43 mil pessoas. E com sua ajuda, pode cuidar de muito mais. saudecriança.org.br. Conheça, ajude. Estamos de volta aqui com o Zé Rubens, advogado trabalhista, que vai passar uma série de orientações para todos nós. Vamos falar indivíduos, famílias e mais administradoras. E antes do intervalo, eu havia comentado sobre o papel do contador no auxílio do cumprimento desses novos itens da legislação. Como é que você vê isso, Zé? O contador é fundamental. O contador é uma peça-chave dentro dessa relação trabalhista, porque ele que intermedia a relação entre o funcionário e o empregador. Ele que estabelece esse vínculo. Preparação de documentos e tudo mais. Tudo. Abertura de firma para você gerar emprego. É uma figura realmente totalmente necessária numa relação comercial, uma relação empregatícia. É a figura-chave realmente com relação, até questão de orientação, né?
Qual o custo? Quanto, nós falamos rapidamente, você falou do piso, quanto que você estima que seja um custo mensal de um empregado doméstico hoje? No estado de São Paulo, em torno de 1.400, 1.000 de salário, mais ou menos em uns 360 de encargos, tanto de fundo de garantia como INSS. O que nós podemos sugerir em termos de benefícios indiretos para que você possa? Porque, na verdade, a pessoa trabalha com você, está dentro da sua casa, e eu acho que nós temos que desenvolver o possível para remunerar melhor, dentro de um custo mais, vamos falar, competitivo, para que nós possamos absorver esse custo, eu falando agora como empregador. Quais são as suas sugestões para que nós possamos oferecer mais benefícios dentro de um custo menor? Eu tenho uma moça que ajuda a gente em casa, que eu nem falo que é empregada doméstica, é uma cuidadora, né? Porque ela cuida muito bem da gente em casa. Então, o que eu posso ajudar, eu ajudo. Além de pagar o salário dela, eu pago o plano de saúde dela. Então, vem o boletim do plano de saúde, eu pago. Você paga integral? Integral. Tá. E pago academia também, para ela fazer. Quer dizer, eu pago uma academia para ela fazer, porque ela tem problema de pressão alta, ela precisa fazer uma academia. Então, eu pago um plano de saúde, que é um plano até um pouco alto, até pelos problemas que ela tem, às vezes, de pressão alta, que ela precisa sempre estar no atendimento médico, e pago academia para ela. No meu escritório, eu pago o plano de saúde das minhas funcionárias e a faculdade delas. Então, dessa forma, eu contribuo para ajudá-las, e você não tem a verba de caráter salarial. É uma ajuda escolar e uma ajuda de saúde, que não gera encargos em cima disso. Então, é uma maneira de você acertar isso com as pessoas, gratificar dessa forma que até você colocou, e sem aumentar em questão de encargos. Você não vai recolher fundo de garantia em cima de uma academia. Você tem esse benefício, porque existe discutindo tecnicamente com você, existe um parecer normativo 11 de 92, que ele justamente especifica a tributação dos dois lados dos benefícios indiretos. Você entende que o plano de saúde, mesmo o pagamento integral, você não acharia mais interessante, por exemplo, fazer com que ela contribuísse com um percentual pequeno, pelo menos para caracterizar uma contrapartida, você entendeu? Porque pode ser facilmente, eu estou falando como contador agora, estamos discutindo tecnicamente o assunto, que eu vejo que esse parecer normativo, ele traz uma norma muito clara daquilo. Por exemplo, um empregador normal, uma pessoa jurídica. Depois eu queria que você comentasse também sobre a terceirização. Mas esse parecer normativo, ele coloca que um carro, se eu ceder um carro para um funcionário, dependendo da maneira como eu coloco, como eu ofereço esse benefício passa a ser considerado como remuneração para base de cálculo de férias e tudo mais. Sim. Você não enxerga dessa maneira no empregador doméstico? Gabriel, existe um modo. Uma coisa é você dar um dinheiro, um plano de saúde, vai da moça que cuida da gente. São R$300. Uma coisa é eu dar R$300 na mão dela, e uma coisa é eu pegar o boleto e pagar para ela. Existe, eu acredito, uma forma de você fazer esse benefício. Tá. Então, eu pego o boleto, entrego o quitado para ela. Essa é a forma do que, de repente, eu dar o dinheiro na mão dela e vai saber se esse dinheiro está sendo... O dinheiro, na sua opinião, caracterizaria salário mesmo. Exatamente, porque você não sabe se aquela finalidade daquele dinheiro vai ser para pagar o plano de saúde. Uma vez ela me entregando o boleto em mãos, eu entrego o boleto e pago para ela. Se eu paguei, a minha funcionária pagou, ou se teve um terceiro que pagou, não se sabe, eu entreguei e pago para ela. Eu acho que a forma de como é feito esse benefício. Entendi. Tá certo? Então, eu vejo, eu concordo que em termos de importância, o salário indireto, realmente, um plano de saúde, dada a nossa situação hoje social, eu concordo que é um benefício muito importante. Sim. Comenta sobre a terceirização, Zé. Em que situações que você entende que a terceirização é importante? A terceirização, por nós mexemos nessa área de condomínio, a terceirização é muito importante na área da limpeza, não em área de portaria. Por quê? Por causa da rotatividade de funcionário. Geralmente, esses prédios no Guarujá, eles têm poucas famílias definitivas morando. Então, quando você chega num final de semana, de repente, o porteiro que estava no final de semana não é o mesmo que vai estar no outro final de semana. Então, quer dizer, a pessoa que chega não vai abrir o portão, vai ter que se identificar. Às vezes, um funcionário que tem apartamento lá há 20 anos,
vai ter que ficar se identificando todo final de semana para um porteiro. Isso é uma situação meio chata, a pessoa quer entrar, chegou de viagem. Uma questão de segurança também, né? É de segurança, mas às vezes, por isso que eu vejo a portaria, tem que ter um funcionário do prédio, que conhece, que sabe quem são os filhos, quem são os amigos, porque dentro da terceirização pode haver uma rotatividade de funcionários, de escala. Então, quer dizer, geralmente nem sempre aquele funcionário é o funcionário fixo. Então pode o outro funcionário da outra semana não conhecer. Então isso cria uma impaciência do proprietário. De, pô, para no portão, mas tem que se identificar no portão num prédio que você entra há 20 anos. Quer dizer, e outra, às vezes abre o portão porque não conhece. Então você define que, na sua opinião, dependendo da atividade, a terceirização pode ser interessante, não no aspecto trabalhista fiscal, pelo aspecto de segurança, da funcionalidade. Funcionalidade, não segurança. O que você está abordando é no sentido da funcionalidade. Agora, a limpeza, a pessoa terceirizada, ela sabe que tem que limpar aquilo, ela não tem o contato direto com o condômino, ela tem o direto contato com o zelador. Ou com o síndico, vamos falar? Ou com o síndico, porque geralmente o síndico às vezes mora em São Paulo, na maioria das vezes, então é o zelador que passa o serviço. Então ela tem que limpar a escadaria, tem que limpar a garagem, ele não está na portaria em contato direto com o condomínio. De repente o condomínio fala, deixei um lixo lá no 5º andar. Não importa se é o José, a Maria, o Pedro, ele vai lá no 5º andar recolher o lixo, tá certo? Então ele está dentro do prédio para prestar um serviço de limpeza, não de portaria de entrada e saída de pessoas. Por isso que eu não acho muito viável a terceirização em questão de portaria de prédio. Tá, por uma questão de funcionalidade. Antes de nós falarmos do golfe, do torneio aberto nosso lá, eu queria que você desse alguma orientação de 2, 3 itens, os mais importantes, vamos falar de natureza profilática, para o empregador doméstico e para o empregador, vamos falar de condomínio. Quais são os itens que você colocaria como os determinantes para se evitar uma reclamação trabalhista? Primeira coisa, a prevenção, como eu frisei. Pois é, mas prevenir o quê? Prevenir possíveis problemas trabalhistas. Registrar, por exemplo, todos os empregados devem ser registrados? Se você tem um funcionário, se você tinha um empregado doméstico que prestava serviço todo dia e não haveria necessidade de prestar todo dia, você pode fazer essa economia e contratar ele como diarista 2 dias. Ter essa economia, faz a rescisão dele e contrata ele como 2 dias, como diarista. Então você vai ter uma economia. Agora não adianta você querer manter 3, 4 dias como diarista, vai ter problema, por isso que é a prevenção. Ah, não preciso vir toda semana, então contrata só 2 dias na semana, que não gera o vínculo empregatício, e você vai estar satisfeito, vai estar com a tua casa limpa, sem problemas, e não vai ter problemas trabalhistas. No caso do condomínio, é seguir direitinho, contrata com registro, cumpre os horários, pede para o zelador, o síndico, cumprir, o funcionário 5 horas vai embora, 6 horas vai embora, não há necessidade de ficar mais tempo, controlar isso. Como é que você orienta no sentido da manutenção da documentação? O que você sugere, como se mantém os arquivos, tanto do empregado doméstico como do empregado de um condomínio, por exemplo? Tudo tem que ser bem organizado, porque se surgir um problema, você tem onde achar. Tá certo? Às vezes, fica na administradora, fica no condomínio, não se sabe, os recibos de pagamento de 2013 ninguém está achando. Por isso que eu estou falando, a organização, o arquivo é muito importante. Geralmente, eu oriento para ficar no próprio condomínio, num lugar fechado, não misturar com o serviço da administradora, o mesmo de uma empresa, no teu caso da contabilidade, não deixar na contabilidade, deixa na empresa. Na minha opinião, porque a empresa, se a contabilidade precisar de alguma coisa, ela pede o documento, e na minha opinião fica mais fácil estar em poder dos documentos. Isso eu sempre oriento, porque às vezes muda, o que acontece muito no Guarujá, muda de administradora. Nós estamos com o caso de uma reclamação trabalhista agora, que a antiga administradora não sabe onde está, já fazia parte da outra antiga, quer dizer, veio se perdendo nessas mudanças de administradora a documentação. Ou não se repassando. Não vai conseguir comprovar nada, porque você não tem documento para comprovar. Agora, se tivesse tudo dentro do condomínio, não vai se mudar o condomínio de lugar. Quer dizer, você está dando orientação, eu estou repetindo, porque eu acho que isso tem uma importância fundamental. Primeiro, a formalização. Segundo, guardar a documentação, ter todos os registros assinados e disponíveis numa eventualidade. Concorda comigo? E uma orientação. Tem dúvidas? Olha, eu estou com um funcionário assim, assado. Como é que eu devo proceder? Antes de mandar embora, fazer e acontecer, como o pessoal às vezes até abruptamente faz, sem medir consequências, conversa antes. Vê qual o problema que o funcionário está dando. Na verdade, o que você está falando, e aí eu vou vender o peixe do contador, eu acho que efetivamente nós podemos ajudar,
porque a legislação trabalhista, ela sofreu, vamos falar, uma extensão abrangendo outras categorias que eu considero muito importantes também, e nós podemos ajudar como contadores de uma maneira, como você falou, de planejamento, profilar e na execução dos cálculos Sim. mensais, concorda? Sim. Antes de nós encerrarmos, eu queria que você falasse um pouco da sua experiência como presidente do Golf e convidasse a todos para o nosso aberto. Vamos lá, Zé. Bom, assumi a presidência agora no dia 23 de janeiro, experiência nova, né, Gabriel? Certo. Não tão nova porque eu já fazia parte da antiga gestão. Então nós já estávamos lá dentro, né, na maneira de se falar. Bom, equalizando as contas, né, deixando o campo bonito, vamos ter um torneio aí de nível paulista, né, correndo para a Federação Paulista de Golfe, pontos. E todos estão convidados, no feriado de Corpus Christi, dia 27 e 28, sexta e sábado. Vai ser um evento bem legal, né? Bom, você já conhece, né, Gabriel, os outros eventos anteriores. Eu sou suspeito, nós nos conhecemos no Golfe, a nossa amizade começou por lá. Então, uma satisfação muito grande ter te recebido. Eu acredito que nós tenhamos levado alguns assuntos hoje importantes para os nossos telespectadores. Uma boa noite e bons negócios a todos. Boa noite a todos. No momento da contabilidade de hoje, eu vou abordar um dos assuntos mais polêmicos da nossa atualidade hoje, contábil e fiscal, que é o Bloco K. O Bloco K, para quem não sabe, é uma extensão do SPED, SPED Serviço Público de Escrituração Digital, nota fiscal eletrônica e social. O Bloco K é o controle eletrônico dos estoques. Existem datas para reescalonamento, para a implantação do sistema, mas a minha sugestão hoje, a minha mensagem de hoje à noite, é justamente passar para o empresário para que vocês conversem com seus contadores, porque vai exigir a implantação de um software. Esse software vai estar integrado com a contabilidade, porque o controle que a autoridade fiscal vai ter sobre a produção das empresas é muito grande, muito detalhado. Não vale a pena eu entrar e discutir pontos que eu acredito que não vão trazer mais informações agora no ar, mas converse com o seu contador e pergunte o que vocês devem fazer para o obedecimento do Bloco K. Uma boa noite a todos.